o que o Senhor faz na vida do outro ministra muito nas nossas vidas, né? E fortalece a nossa fé, que é o que eu tenho pedido muito ao Senhor, que Ele fortaleça a minha fé. E aí esses pedidos não vêm assim por um acaso, o Senhor nos dá a oportunidade de exercitar. E aí, louvado seja Deus, né? Mas o Senhor tem nos dado muita oportunidade aqui em casa de exercitar a fé. Mas é nessas ocasiões, às vezes de tristeza, de choro, de dor, de dificuldade, que a gente vai experimentando, né? E há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência dessa, né? Eu comecei de forma muito leve a desenvolver uma intolerância à lactose. E aí, assim, eu fui descobrindo aos poucos, né? E eu sentia muitas dores, um incômodo depois das refeições. E aí, assim, isso foi se acrescentando, até que eu procurei um médico e foi constatado, de fato, a intolerância à lactose, que já estava num grau bem elevado, né? E aí, depois do diagnóstico, foi piorando cada vez mais e o médico disse que isso era possível. Então, eu cheguei a quase 100% da intolerância, porque ela é dosada por percentual. Então, assim, terminou que as refeições em casa eu adaptei. Então, em casa, você compra aquilo que pode comer, né? Então, tanto eu quanto a família já estava adaptado a esse novo ritmo. Mas para viagem, isso era terrível, porque eu não podia ir na casa de alguém, né? E eu ficava muito constrangida de chegar na casa de alguém e dizer, olha, eu não posso comer o que está à mesa. E em viagens também, isso era muito difícil encontrar restaurante especializado, não tem. E eu me lembro, e a Keilinha, não sei se a Keilinha está aqui hoje, mas talvez a princesa do Agreste vá lembrar, numa viagem que nós fizemos para o Nordeste, né? E aí, assim, eu cheguei lá no restaurante, era um restaurante que ficava próximo à praia, e eu falei para o cara do restaurante, olha, eu tenho intolerância à lactose, então, assim, até a colher que você mexer uma outra comida que tenha leite ou derivados, você não pode colocar no mesmo recipiente que a colher da minha comida vai estar. E fiz várias recomendações, mas o fato é que eu terminei a refeição, passei muito mal, né? E os dias que nós tivemos lá foi dias difíceis, porque eu fiquei muito limitada com as refeições seguintes. E assim aconteceu. E aí o Arilton, meu esposo, falou assim, não, amor, a gente tem que tomar um posicionamento diante de Deus em relação a isso, porque está ficando difícil até para sair de casa, para viajar, né? E aí ele falou assim, vamos orar para você ser curada? E eu penso que aquilo foi, assim, um choque no primeiro momento. Falei, eita, e agora? A gente vê tanto milagre, né, como o senhor falou. Por isso a importância dos testemunhos, porque quanto mais a gente vê os testemunhos, isso reforça a nossa fé. O Senhor está agindo, né, no nosso meio. E aí, assim, eu falei, então vamos orar. E nós começamos a orar. E aí chegou um dia que o Arilton gosta de fazer muito lanche aqui em casa, bolinhos, e ele foi fazer um bolo de chuva. E tinha acabado a açúcar, né? E aí ele falou assim, vou colocar então leite condensado. E aí ele olhou para mim e falou assim, eita, amor, mas você não vai poder comer. Aí eu falei, pois é, né? Aí ele falou assim, não, peraí, nós não estamos orando? Agora é a hora do passo de fé. E esse é um momento difícil, né? Da gente falar, não, eu vou confiar que o Senhor vai fazer. E aí, naquele momento, nós tomamos essa decisão, falando, agora é a hora do passo de fé. E ele fez os bolinhos e eu comi. E aí, assim, eu comi e falei, e agora? Falei, então tem que ser fé mesmo, então eu vou sair de casa, porque se eu tinha contato com alguma coisa, eu não podia nem sair de casa, porque eu passava muito mal. E eram dores muito severas, né? E eu falei, então eu vou sair de casa para confirmar a minha fé. E eu saí, fui para o salão, e depois que eu cheguei no salão lá, que eu olhei no relógio, falei, nossa, meia hora, eu não passei mal, eu falei, eu acho que eu tô curada. Aí voltei para casa e falei, pois agora nós vamos fazer o teste. Aí era uma sexta-feira, eu falei assim, vou fazer as refeições desse final de semana, todas elas com muita coisa que leva leite e derivados de leite, né? E aí eu fiz uma panelinha, não sei se todo mundo aí que está nos assistindo sabe que é uma panelinha, mas se vier no Tocantins, vale a pena vocês pedirem, é top demais, né? Até aumenta a nossa fé, né, pastor? Glória, amém! E aí fiz uma panelinha na sexta-feira, fiz uma lasanha no sábado e fiz um escondidinho no domingo. E aí depois desses 3 pratos, assim, e eu não passei mal, eu falei, agora eu tô curada, posso testemunhar. Aí chegamos na igreja e chamamos o pastor Cleio e pastora Deus, que são os nossos pastores, né?
E aí contamos para eles, falei, olha, nós vivemos um milagre esse final de semana lá em casa. E compartilhamos com eles, e aí a pastora Deus falou assim, então nós vamos comemorar. E aí saímos, depois do culto, fomos comemorar, e adivinham o que nós pedimos? Comida que tinha queijo, né? E aí, assim, quando durante a semana eu amo queijo, e há anos que eu não estava podendo comer, o Arilton foi na feira e comprou um queijo in natura. Então, assim, queijo in natura era terrível, era certeza que eu ia passar mal. Aí esse foi o último teste, comi o queijo, comi bastante queijinho com cafezinho preto, só isso é bom demais. E eu não senti mais nada desde aquele dia, e aí nós glorificamos ao Senhor, e eu estou aqui para testemunhar que eu vivi esse milagre do Senhor na minha vida, glória a Deus por isso.